Nós estamos caminhando para a última mensagem dessa segunda temporada, falando a respeito da redenção de Deus, a nossa redenção durante a história. A primeira temporada nós vimos como se iniciou tudo, do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis. E agora, nessa segunda temporada, nós cobrimos do capítulo 12 até o capítulo 50. E hoje é a última mensagem que fala dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E no domingo, sendo vontade do Senhor, nós iniciaremos uma nova temporada, onde veremos o Êxodo, o livro de Êxodo. Então, diz assim, palavra do Senhor, Gênesis capítulo 15, capítulo 50, do versículo 15 até o 20, diz assim a palavra de Deus. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, e vós outros, e a vossos filhos. Assim consolou e lhes falou ao coração. Até aqui, palavra do Senhor. Vamos ter mais um momento de oração. Pai Santo, Pai Eterno, nós queremos render graças ao Senhor, pedir a Tua bênção neste momento, que o Senhor revele as verdades desse texto bíblico e que essas verdades possam ser aplicadas ao nosso coração e que possamos ser, de fato, alimentados, sustentados, até mesmo consolados por esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos e oramos. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, imagine a angústia de Luiz Zamperini. Ele foi um atleta olímpico, um herói de guerra. Ele ficou durante 47 dias preso em um salva-vidas no Oceano Pacífico. Ele ficou lá sem água, ficou lá sem comida e pior, cercado por tubarões. Quando finalmente ele foi resgatado, ele cai na mão de quem? Dos seus inimigos de guerra, e que levam eles para um campo de concentração japonês, onde ele é torturado, ele enfrenta espancamentos, ele é humilhado. Anos depois, algo acontece na vida dele e ele é libertado e reencontra esses torturadores. E aí, todos esperavam que ele fosse se vingar desses homens, porque ele estava no poder de se vingar, mas isso não aconteceu. Nós vemos que na história desse homem, ele foi lá e deu um abraço, ele liberou o perdão, mesmo em meio a toda a dor que eles haviam causado na sua vida. E essa história, ela foi tão assim marcante e tão surpreendente, que virou até um filme. Se vocês quiserem ver depois, o filme se chama Invencível. Esse filme conta a história de Luiz Zamperini. E nós vemos que essa história desse filme, desse Luiz Zamperini, ele é semelhante à história que nós lemos, a história de José. Por quê? Porque também José, ele foi traído, ele foi humilhado, injustiçado, passou por vários sofrimentos. Mas todo esse sofrimento, todo esse mal que ele sofreu, Deus fez o quê? Transformou em redenção.
Deus, ele fez isso na vida de José. Isso revela o tema da mensagem de hoje, é que Deus transforma o mal em bem. O nosso Deus é um Deus que transforma mal em bem. E a história de José, ela começa lá no capítulo 37 de Gênesis. Lá no capítulo 37 conta que José, ele era o filho preferido de Jacó. Aí já começa, olhando, acendendo as anteninhas. Ele era o filho preferido, ele era aquele que ganhou uma túnica que se destacava entre seus irmãos. Ele tinha 10 irmãos mais velhos e ele ganhou uma túnica toda colorida. E pior, para piorar e causar um pouco mais de contenda dentro da família, ele tem 2 sonhos, onde ali feixes de trigo se curvavam diante dele. E não somente isso, ele fala que 11 estrelas, o sol e a lua também se curvavam diante dele. Os irmãos olharam e falaram assim: mas peraí, isso que significa? Peraí, fizeram a conta dentro da família, quer dizer que a gente vai se curvar diante de você? Quer dizer que você vai reinar sobre nós? O que isso causou? Gerou ciúme, gerou ódio no coração dos seus irmãos. E esse rancor que não foi tratado, ele foi crescendo. Ele cresceu tanto que virou uma conspiração cruel contra José, acarretando que eles venderam José como escravo por 20 moedas de prata, como nós vemos no capítulo 37, no versículo 28. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e tiraram da cisterna que haviam jogado e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. A carta de Tiago, ela nos alerta a respeito desse conflito que nós vemos aqui. Lá em Tiago 3, versículo 16, diz o seguinte: onde há inveja, que nós vemos aqui nesse texto, aonde há ambição egoísta, que nós também vemos aqui nesse texto, Tiago diz: aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É aí que nasce, no egoísmo, nasce todos esses males. E quando nós olhamos para os dias de hoje, olhamos para as famílias, quantos Josés nós vemos rejeitados? Quantas pessoas que hoje sofrem por causa da inveja? E não que a inveja ela tenha um poder mágico ou místico que causa mal às pessoas, mas é que as pessoas elas tramam o mal e elas executam. E aí trazendo sofrimento sobre as pessoas. Isso acontece em muitas famílias, acontece em vários ambientes de trabalho. Nós vemos a inveja consumindo colegas de trabalho e eles tramam contra, às vezes, o próprio patrão, eles tramam contra o colega de trabalho e espantem. Isso acontece até mesmo em muitas igrejas. Igrejas onde um não quer ver o outro, um tem inveja do outro, não conseguem conviver em comunhão. E quando nós olhamos para essa situação que nós vemos hoje em dia, nós vemos que ela é triste, mas é real. Ela é triste, mas é algo real. Pais, eles morrem e aí vê os irmãos brigando por herança, colocando na justiça e até mesmo tirando a vida dos próprios irmãos. A história de José, ela só muda de tempo, geograficamente do local e muda também de família, mas ela acontece em muitas famílias. Mas voltando aqui ao texto, nós vemos que José ele foi vendido por 20 moedas de prata. E é interessante isso. Por quê? Porque quando nós vamos para o Novo Testamento, lá em Mateus 26, fala que Jesus Cristo ele foi entregue agora por 30 moedas de prata. E qual que é o paralelo? José e Jesus, ambos eles foram rejeitados, mas ambos, no final da sua vida, eles trouxeram o quê?
salvação e preservação de vida. Nós vamos agora dar um pulo lá para o capítulo 39. No capítulo 39, nós vemos o desfecho disso tudo. José ele foi levado para o Egito, no versículo 1. Ele foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda real egípcio, comprou dos ismaelitas que tinha levado para lá. José agora está na casa deste homem, Potifar. Mas o versículo 2 nos mostra uma grande verdade. Todos olham para José e falam: José, será que Deus está com você? Moisés fala: sim. Deus ele revela por meio de Moisés, dizendo: olha, o Senhor era com José. Deus olhando assim, peraí, isso aí não tem nada a ver com Deus ao olhar humano, mas a Bíblia é clara, Deus era com José. E o José, ele se tornou ali, veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Mas como nem tudo é flores, nós sabemos e conhecemos a história, dentro dessa casa, ele começa a atrair olhares. E não olhares agora de funcionários que estavam com inveja. Nesta casa, ele atrai o olhar da mulher do seu patrão, da mulher do seu senhor. E nós sabemos, que ela começa a seduzi-lo, começa a fazer convite. Mas José era crente. José, ele permaneceu firme na sua fé, ele não desistiu, e aí nós sabemos que ele resistiu à tentação. Ninguém, talvez, ele tomava conta de tudo, ninguém ia ficar sabendo, mas ele resiste, ele ali passa por aquele momento, é fiel à sua fé, à sua fidelidade a Deus, mas nós sabemos que essa mulher, a esposa do seu senhor, ela fala que não, ele me agarrou, ele foi lá e tentou me violentar dentro da sua própria casa, o que acaba levando José agora para a prisão. E na prisão, depois desse episódio, agora as coisas estão piorando na sua vida, porque até então ele estava bem dentro da casa do seu senhor, comendo bem, ele era o maioral, tudo estava sob o seu controle, mas agora na prisão não. Na prisão, Deus ele o abandonou, por isso que ele está na prisão. Não, na prisão a história ainda não muda. No versículo 21 do mesmo capítulo 39, fala que o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. E Moisés aqui, ele é tão enfático no fato de que, apesar dessas coisas ruins, esses males estão acontecendo na vida de José, Deus está com ele. Tanto que no versículo 23, ele fala: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. É enfático isso, Deus estava com José, Deus estava abençoando José, apesar daquilo que estava acontecendo com ele. E no capítulo 40, diz que ele interpreta 2 sonhos, um do copeiro de Faraó e outro do padeiro. O resultado a gente sabe, um volta à sua posição, o outro é morto, mostrando que apesar daquele sofrimento, apesar de tudo, quem deu o sonho para aqueles homens? Foi Deus. Deus estava agindo mesmo naquele lugar sombrio, prisão. Prisão não é um lugar de bênção, não é lugar de prosperidade, mas Deus estava agindo. E meus irmãos, nós aprendemos com essa história. Aprendemos que Deus ele não desperdiça as nossas crises, os nossos problemas, as nossas provações. Para José aqui a prisão, quando nós vemos o final, nós vemos que a prisão, a casa de Potifar foi o quê? Foi uma escola. Deus estava ensinando José a ser fiel, a ser um bom administrador, a cuidar das pessoas, não se importando somente com o seu sofrimento, mas se importando com o sofrimento alheio. Deus estava cuidando dele e, principalmente, Deus estava ensinando a José que ele deveria aprender a confiar em Deus de forma
total. E em nossa vida é a mesma coisa. Na nossa vida, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8:28, que é um texto bem conhecido, ele nos lembra que todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa até as coisas ruins da nossa vida, aquelas que nós não gostamos, aquelas que nos causam dor, sofrimento. No caso de José, até mesmo as traições. Deus usa tudo isso para quê? Para o nosso bem. Ele está nos moldando, a Bíblia fala que Ele está moldando em nós o mesmo caráter que há em Cristo Jesus. E os desafios que nós enfrentamos hoje podem até mesmo ser duros, aquilo que nós passamos em nossa vida, mas Deus Ele está usando, Ele está nos moldando, Ele está moldando o nosso caráter, e Ele faz tudo isso com um propósito também de trazer glória ao Seu nome. Deus, Ele é glorificado em nossa vida, até mesmo em meio ao sofrimento. E aí, há uma reflexão para que você pare e pense um pouco. Será que as dificuldades que você passou, será que as dificuldades que talvez você esteja passando hoje, não seja Deus te preparando para algo muito maior, não seja Deus te preparando para algo que irá acontecer no futuro? Pense nisso, pense, reflita. Mas vamos voltar aqui para a história de José. Agora dando mais um pulo para o capítulo 41. Quando nós chegamos no capítulo 41, agora quem tem sonhos é Faraó, o rei do Egito. Os sonhos que ele tem também são estranhos. Os seus conselheiros, magos do Egito não conseguem interpretar. O sonho é o seguinte: vacas magras devorando vacas gordas. Que tipo de sonho é esse? E para piorar, tem as espigas mirradas consumindo as espigas cheias. Esse tipo de sonho não deixa Faraó dormir, ninguém consegue interpretar, até que chamam José. E aí ninguém entende, ninguém sabe o que significa, chama José, e aí José lhe dá o significado. Mas ele não dá de si mesmo, mas o próprio Senhor, que deu o sonho a Faraó, dá a interpretação, o significado para José. José explica: Faraó, Deus está mostrando para você, Deus está avisando para você a respeito de uma crise que virá. Virão agora 7 anos de abundância, mas depois Faraó, virão 7 anos de fome devastadora, de tal modo que aqueles 7 anos de prosperidade nem serão lembrados. A história você que sabe, né? Naquele momento, José, depois de toda a experiência, talvez na sua ingenuidade, faça isso, faça aquilo, coloca todos os planos ali para Faraó. E aí então Faraó olha, consulta os seus conselheiros ali naquele momento e fala: bom, eu não vejo mais ninguém aqui no reino que tenha o Espírito de Deus, que tenha essa sabedoria que o próprio Deus pode conceder. E nós vemos isso no versículo 37. Versículo 37 fala assim, o conselho foi, do capítulo 41, o conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Então, homens, eles reconheceram naquele momento que José, ele tinha o Espírito de Deus. E aí nós sabemos que ele lidera todo esse plano. Durante os 7 anos ele faz vários celeiros, armazena todo tipo de alimento, para que quando chegasse os 7 anos de fome, ele poderia então, o Egito, sustentar quase toda a vida, da terra, como nós vemos no texto. E aí nós vemos que em um dia, em um momento, Deus ele pega um escravo, alguém que estava na prisão, e agora ele é o segundo naquele que nós podemos dizer a maior potência mundial. É como se um estagiário que está ali na empresa, de um dia para o outro se tornasse o CEO da empresa, um dos diretores
da empresa em apenas um dia de hoje. Ou seja, que muitas das vezes nós vemos pessoas sendo desprezadas. Eu vejo e conheço algumas pessoas assim, e que Deus, Ele pegou essa pessoa que foi desprezada e tornou ela em uma pessoa importante, uma pessoa que de fato foi honrada por Deus. Ou seja, se Deus Ele faz isso, também nós devemos não olhar com menosprezo para as pessoas, lembrar que Deus tem um plano para cada uma delas e também tem um plano para nós. Mas nós vamos continuar nesse texto. No capítulo 42, a história de José não acaba. Está caminhando para o seu clímax. Está caminhando, nós estamos subindo a montanha para aquilo que há de mais importante no texto. No capítulo 42, nós vemos que essa fome que foi premeditada, que foi revelada nos sonhos de Faraó, ela veio. A fome veio. E ela alcançou até mesmo a terra lá em Canaã, aonde Jacó e seus filhos estavam vivendo. E os irmãos de José, eles vão até o Egito. Eles ficam sabendo que lá há comida. E eles vão lá buscar a comida. E lá eles encontram José. Nós sabemos que eles não reconhecem José ali naquele momento. José os reconhece, mas ele não reconhece. José, ele começa então a tramar, fazer alguns testes. Porque nós vemos claramente que ele queria ver se de fato seus irmãos tinham mudado, se seus irmãos estavam arrependidos. Mas chega um momento que José não aguenta mais. José, ele começa a chorar e ele revela quem ele é. E quando nós vemos esse texto, nós vemos que há lágrimas, nós vemos uma cena onde eles se abraçam, onde eles colocam ali todos os seus sentimentos para fora. José, ele poderia ter guardado mágoa do seu irmão, mas ele escolheu o quê? Ele escolheu perdoar. A Bíblia fala que o perdão, o bem, ele sempre vence o mal. E a Bíblia nos orienta lá em Romanos que nós vencemos o mal com o bem. Nós vencemos o mal não buscando vingança, mas nós vencemos o mal entregando nas mãos de Deus. E aí, olhando para esse tema que nós vemos aqui, que é a questão do perdão, nós vemos que perdão não é somente esquecer. Perdão é mais do que esquecer, é libertar do seu coração. José, conforme eu disse, poderia ter guardado mágoa, mas ele escolheu o quê? O propósito de Deus, mesmo em meio à sua dor. O perdão, ele é como curar aquele braço que foi quebrado. A marca, a cicatriz, ela fica, mas a dor não manda mais em nosso coração. Romanos 12, versículo 19 até o 21, nos fala exatamente isso, que nós devemos entregar ao Senhor as nossas ofensas. E nós, olhando para essa atitude, uma atitude de perdão por aqueles que lhe fizeram mal, nós lembramos do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, no dia que ele foi traído e no dia que ele foi crucificado, ele mesmo diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele olha além daquele mal que estavam lhe infligindo. Jesus olha além. Jesus estava olhando para aquele momento de dor? Não. Jesus estava olhando para aquele momento de humilhação? Não. Jesus estava olhando para além, para a nossa redenção. Ele estava ali com um propósito. Ele estava ali com o propósito de perdoar os nossos pecados, pagar o preço pelos nossos pecados. E aí, quando esse perdão, essa graça chega ao nosso coração, nós devemos olhar para a palavra de Deus e ver como o apóstolo Paulo, ele dirige as igrejas. Ele fala para que nós, lá em Efésios 4, no versículo 32, antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse é o nosso grande desafio. Um desafio, como nós podemos perdoar da mesma maneira que fomos perdoados. Mas voltando ainda ao texto,
capítulo 46 até o capítulo 50, nós chegamos ao final. Os capítulos finais, Jacó ele já está velho, então ele decide então abençoar os seus filhos. Ele libera as bênçãos sobre todos os seus filhos, inclusive ele adota os netos, os filhos de José, como agora seus, e os abençoa. E aí, o texto que nós lemos no início mostra todo o desfecho. Os irmãos de José, eles ficam com medo. Eles pensam no seu coração, agora que meu nosso pai morreu, ele vai se vingar. Não é possível. Todo o mal que a gente fez por ele, ele ainda vai nos perdoar? Eles não estavam acreditando, porque de fato, assim como nos tempos de José, nos nossos dias é a mesma coisa. O que os irmãos de José fizeram, dificilmente nós vemos alguém perdoando os irmãos de José, esse mesmo mal que nós vemos aqui. E aí José fala assim, por que eu vou agora me vingar? Não tenham medo. O coração deles estavam totalmente temerosos. Ele diz, eu sou Deus para julgar vocês, eu estou no lugar de Deus. Versículo 19. Será que eu estou no lugar de Deus? Ele já tinha entregado seus irmãos nas mãos de Deus, já havia liberado o perdão. E aí ele mostra claramente tudo isso que aconteceu, apesar do sofrimento, apesar da traição, todo esse mal que planejaram contra mim, Deus transformou isso em bem. Isso aqui é um exemplo, meus irmãos, um exemplo de perdão, um exemplo de fé. E concluindo então essa mensagem, essa história nos ensina algumas verdades sobre o nosso Deus. Primeira coisa, a primeira verdade que nós vemos é que nosso Deus ele é soberano. O nosso Deus ele é soberano. Mesmo quando tudo parece um caos, mesmo quando nós olhamos e falamos assim, não, será que Deus está me olhando? Será que Deus está me ouvindo a minha oração? Sim, Deus está ouvindo. Deus ele tem um plano e ele está ali trabalhando, mesmo que a gente não enxerga. Deus ele continua no controle da nossa vida. Segunda verdade, Deus ele é nosso provedor e ele é fiel. Deus ele não abandonou José, Deus proveu para o seu povo. Lembre que essa promessa aconteceu lá em Gênesis 12, para Abraão. Deus prometeu, eu vou abençoar os seus descendentes, eu tenho uma promessa de abençoar todas as famílias da terra por meio dos seus descendentes, Abraão. E aí nós vemos claramente que Deus ele provê, a fome veio e Deus ele provê. Se não fosse a sabedoria que Deus tivesse dado a José, todos tinham morrido de fome. Todos, e a promessa havia falhado. Mas como nosso Deus ele é fiel, ele mantém a sua promessa, ele preserva os seus. Terceira verdade sobre Deus, que o nosso Deus também é um Deus de reconciliação. Deus ele é aquele que restaura o que estava quebrado. Deus é o que nos perdoa. A Bíblia fala que na cruz, conforme eu disse no início do culto, Jesus Cristo ele não somente restaura o nosso relacionamento com o nosso Pai. Jesus Cristo ele faz, por isso que a cruz ele tem essa arte horizontal. Ele restaura os nossos relacionamentos com o nosso próximo. Deus ele é um Deus de reconciliação. E a terceira e última verdade sobre Deus que nós vemos nessa história é que Deus tem os seus propósitos. Toda essa história aqui, além de preservar, mostrar que Deus preserva os seus eleitos, toda essa história nos aponta para Cristo. E como que nos aponta para Cristo? José ele foi rejeitado, ele sofreu e no final ele foi exaltado. E nós vemos essa mesma linha se repetindo na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi rejeitado pelos seus irmãos, pelos judeus, lá em João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus ele sofreu injustamente, assim, exatamente como José. E assim como José salvou toda a sua família, Jesus também, ele veio nos salvar. Ele disse, eu sou o pão da vida.
Quem vem a mim nunca mais terá fome. Ele nos preserva. Que Deus possa nos abençoar, que Deus nos abençoe para tentarmos viver assim como José, confiando nele, perdoando como nós fomos perdoados e buscando, em primeiro lugar, a glória de Deus na nossa vida. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor neste momento. Senhor Deus